O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "Que vos ordenou Moisés?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abençoava as crianças e as abençoava impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 27º domingo do tempo comum e, buscando o aprofundamento da mensagem bíblica, é louvável observarmos cada leitura, cada parte em que a ciência divina leva-nos ao discernimento do plano salvífico da salvação. Amados, somos enviados como ovelhas em meio a lobos. Lembramos da vocação do grão de trigo do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao subir o Monte Calvário, levando no seu coração a palavra do Eterno Pai, de ser o grão de trigo que cairá sobre a terra, irá morrer para dar vida, e esta vida ela é abundante. Próxima terça-feira teremos aqui a nossa Santa Missa às 7h30 da noite, em que vamos desde já viver a Semana da Vida, dia do Nascituro, em que a nossa igreja tem uma belíssima mensagem sobre a vida, desde o seu princípio na gestação, ou melhor, na fecundação, até o seu término. E nisto, amados irmãos e irmãs, percebemos muita resistência
a vida de Deus na terra e vimos o quão é profundo a lei de Deus ao enraizar esta verdade desde Gênesis, quando Jesus ele é voltando da Galileia para a Judéia. Nosso Senhor ele é envolvido por dois tipos de gente. A primeira é a grande multidão que traz as suas crianças, os seus doentes, para serem tocados por Jesus. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Amados, as famílias da grande multidão que vinha a Jesus confiava na bênção de suas mãos. É desta bênção sacerdotal que procede o sacramento do matrimônio, e é procedente do sacramento da Eucaristia, da ordem, quem então Deus, Jesus Cristo, concede uma só carne a dois. É um sacramento. Logo, os pais abençoam seus filhos como Cristo abençoou a grande multidão, as crianças, conferindo esta bênção em uma certa ordem. Então, amados, aqui temos a grande beleza deste Evangelho. Depois, o outro grupo de pessoas são as covardes, desonestas, maledicentes, que buscam tocar Jesus em acusações de blasfêmia. São os fariseus, que estão com seus olhos secos, olhando Jesus, esperando que ele caísse em de blasfêmia. O deles foi dizer ser filho de Deus. Tendo Jesus a prova, perguntam se é permitido o homem despedir sua mulher, uma vez que Moisés conferiu carta de divórcio. Amados, o divórcio na época dos judeus era uma carta escrita somente por um grupo permitido chamado de escribas. Os escribas escreviam esta carta com a intenção, por causa de dois que sentiam ódio um pelo outro, marido e mulher, infelizmente caíram no ódio um pelo outro, e assim deliberavam em pecados então buscavam a lei para o divórcio. Só que estes escribas, eles agiam como hoje agem o juiz de paz. Ele tenta reconciliação. Sendo o ódio tão grande entre os dois, infelizmente era dado a separação. E que bonito que Jesus, olhando para esta realidade e sabendo que os casais eles não iriam se santificar vivendo deste modo, confere o sacramento do matrimônio quando concede, então, lembrando da criação. Desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Lá em Gênesis, quando este adormeceu, Adão, Deus tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, ou seja, acabou qualquer carência, fechou o lugar. A carência é um abismo onde se tenta preencher com coisas. Deus fechou o lugar e conduziu Adão. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou
a mulher e conduziu a Adão. Amados, e essa sim exclama o primeiro poema da Bíblia, a primeira declaração de amor entre homem e mulher, Gênesis 2:23. Seria tão bom que você, quando sua noiva estivesse prontos para casar, aí você bota no bilhetinho no café da manhã, mandado, né? Porque noiva ainda não está junto, não é assim? Manda lá o café da manhã com o bilhetinho, citando Gênesis 2:23, desta vez sim, é osso dos meus ossos. Que romântico, né? Olha só, amor, I love you. E carne da minha carne, com uns chambinhos, né? Um danete ali de chocolate, né? Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem, por isso o homem deixará. Não, só isso mesmo, as aspas terminam aqui. Ela será chamada mulher, pois foi tirada do homem. Então os dois vêm se preparando para o matrimônio e assim abraçam o sacramento que dará frutos, que são os filhos, e a missão de educá-los na fé católica. Por isso que o salmo de hoje sempre é cantado na missa do casamento. O Senhor te abençoe de Sião. Cada dia de tua vida os casais agora fazem memória deste salmo que foi cantado. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Belíssima imagem, amados irmãos e irmãs. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Os seus filhos são rebentos de oliveira. Caríssimos irmãos e irmãs, e a fonte deste amor, Hebreus coloca de maneira excepcional. A fonte do amor conjugal, versículo 11. Podemos dizer que tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral Adão. Só que Jesus, ele é o novo Adão, e para curar a mancha do pecado original, desejou ser glorificado. Nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. O pai, a mãe são coroados de glória porque sofrem pela família, porque vivem para dar a vida ao sacramento do matrimônio. Amados irmãos e irmãs, contra isso, falava no começo que nós somos enviados como ovelhas ao matadouro. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo já foi muito vilipendiado. Eu nasci em 1983, mas fazendo história dos fatos, em 1977, o Congresso Nacional vota na lei do desquite e do divórcio. Jesus, ele atesta no Evangelho: o que Deus uniu, o homem não. Ficaremos com a lei de 1977 ou com a lei de Deus? A lei de Deus, juiz de paz, que os casais não caiam, não declinem o seu amor, tendo por fonte a glória de Cristo. Certamente homem e mulher, sendo mãe e sendo pai, poderão então dar a vida pela sua família e evitar todo tipo de morte familiar. Não são os pais quem deliberam quantos filhos vão ter. No terceiro sim, homem e mulher prometeram ter os filhos quantos Deus enviar.
Então não é a mulher quem decide se vai morrer ou se vai matar, ou quantos filhos terá, utilizando meios contraceptivos, dispositivos intrauterino, pílula, concede então comunhão em pecado mortal. Aquele que possa, tomando pílulas contraceptivas, estendo a relação unitiva do casal, podendo incorrer em abortos inconscientes. Quantos irmãos você que é filho poderia ter tido se sua mamãe não tivesse tomado tantos remédios? Quantos irmãozinhos você teria tido? Místicos atestam que no juízo particular as mães verão os filhos que abortaram inconscientemente. Amados irmãos e irmãs, não basta isto, basta entrarmos também na história. Se a lei do divórcio foi de 77, as telenovelas, lembramos da história, em 1969, 70, aquela certa rede televisiva, ela lançava a novela Malu Mulher, no Nordeste, Malu Mulher, sim ou não? Vale a pena ver de novo, né? A pobre da mulher, ela, depois de ter fracassado no matrimônio, busca, o nome dela acredito que seja Ana, e o nome da sua filhinha Heleninha, divorcia-se do seu marido, e aquela mulher, agora ela mulher solteira, divorciada, poderá viver um novo amor. Possibilidades de morte da família. Fracassou, não tem nulidade matrimonial, porque nessas telenovelas não são católicas, não mostra a mulher indo para a Câmara Eclesiástica buscando sua nulidade, vivendo a castidade, educando a sua pequena filha com castidade, com toda a vocação materna. Não, mostra uma mulher jovial, Malu, né? Inclusive o nome da própria artista, o primeiro nome, creio, vai agora buscar aventuras. E como no presente a mulher hoje divorciada, muitas, obviamente, não todas são hoje, estão solteiras, desquitadas e continuam sendo vitimadas por violência contra ela. Não resolveu o problema. 7 anos antes de ser aprovada a lei. E o conto da sereia, a arte copia a vida copia a arte. Amados, depois disso foi só soltar o carro na ladeira. Depois, bebê a bordo. Quem lembra? Lá a mulher que dará luz em um táxi, que passou uma noitada, e nesta noitada teve relação com muitos homens. O enredo da novela é uma mãe solteira sem saber quem é o pai do seu filho, mostrando a promiscuidade no nome inocente de uma novela. Bebê a bordo, e o carro desce, barriga de aluguel. O enredo mostra um casal que procura uma barriga de aluguel para ter seu filho,
para não ser trágico, coloquemos uma comédia. O marido da mulher se apaixona pela a dona da barriga, que foge com a criança ao saber que após o parto complicado, parto normal, para dizer que parto normal é complexo, para buscar a cesariana, né? Então, aí a mãe foge com a criança que não é sua, e para concluir a tragédia, o marido se apaixona por aquela outra. Amados irmãos e irmãs, barriga de aluguel, inseminação artificial é pecado contra o 5º mandamento. É pecado, na verdade, contra o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Quando o filho ele é fecundado fora do ambiente natural, a inseminação artificial é pecado contra o 6º mandamento. É adultério. Esta é a verdade, amados. Amados, os casais destas novelas não católicas inculcaram nas mentes das nossas famílias o jeito fácil de burlar a lei de Deus. É lei, pode, é possível, faz. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a partir do mandamento divino, do mandamento de Deus, abraçar com a vida e expurgar do coração. Sabemos da verdade, a verdade nos envolve. Cada um faça o seu exame de consciência, reformule o seu imaginário e ordene a sua fé sacramental para o único modo de sermos família na terra, com bênção de Deus, revelado em Gênesis, na liturgia de hoje, abençoado por Jesus, porque o matrimônio é a bênção em que os casais eles podem ser santos. Cada dilema desse, vivido em Deus, com o coração católico e cristão, deverá propor para o casal sofrimento. E este sofrimento em Cristo, ele é redentor. Não pode ter filhos? Adota. Pode ter filhos? Pede a Deus que os oriente a que não se evite provocando abortos inconscientes com o famigerado controle de natalidade ou plano de vida oferecido pelo Sistema Único de Saúde, famigerado planejamento familiar, que vive como um cântico da sereia, hipnotizando mulheres a que se transformem homens, porque é isso que a pílula contraceptiva faz, trazendo muitos problemas. Mexeu no endométrio da mulher, mexeu na vida natural, muitos problemas para jovens, como depressão ou policistos, que são tratados na farmácia. E tudo isso, amados irmãos e irmãs, é uma ordem contra a família. Estão atreladas à venda de medicamentos, está atrelado a tudo isso o fim
da família cristã. Amados irmãos e irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe os novos casais, a que eles sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e que São José e a bem-aventurada Virgem Maria, que por causa de Jesus e da virgindade santa da Imaculada Conceição, teve apenas o Filho de Deus, mas o Filho de Deus abençoa as crianças no plural, e também o Filho de Deus chamou a mulher no singular. Quem se divorciar da sua mulher e não das mulheres, e a revelação bíblica de Gênesis coloca: o Senhor formou a mulher e não as mulheres, para que o esposo tivesse o dom e a graça de viver uma inseparabilidade do casamento por meio da indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem não separa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,